queridos amigos, boa noite, Arley. Vou me policiar para a gente poder acertar seu nome, eu erro de vez em quando. Alice, minha querida, mais uma semana e a gente no Papo Gestor, boa noite. Boa noite. Boa noite, Gel. Seja bem-vindo aí, Arley. Para a gente é um prazer enorme poder te receber, mostrar para o Brasil todo que, apesar do nosso país ser um país de dimensões continentais, a gente sempre está próximo. Você que vem aí do norte, vem representando essa terra forte aí, a terra que no último Egito eu pude conhecer mais uma partinha lá, Santarém, Isso. Manaus, já conhecia Belém lá em cima. Então, assim, é um prazer enorme poder te receber aqui no nosso Papo Gestor. Obrigado, Jefferson, para a gente que já tem um pouquinho de convivência, para os íntimos Gel, né? Olá, Alice, tudo bem? Realmente, né, a nossa terra do Tacacá, do Vatapá, do Círio de Nazaré, Santarém também, um pedacinho de terra maravilhosa. A gente viveu juntos momentos ali inesquecíveis. A satisfação é minha, é enorme, em representar o meu norte, né? Em representar o meu estado do Pará, e é uma felicidade muito grande poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu, tanto na área científica quanto na prática, no dia a dia, no cotidiano, desse exercício que é gerir pessoas, que é direcionar pessoas para a educação e que a mudança advém de forma real e concreta via educação. A gente acredita muito nisso. É um prazer enorme estar aqui. Boa noite, Gel, mais uma vez. Boa noite, amigo Arley. Eu estava muito ansiosa de ter aqui no nosso Papo Gestor um dos representantes dentre os nossos gestores amigos, né? Que temos alguns, tivemos a felicidade de conhecer vocês, eu, pelo menos, no momento que a gente se encontrou em Santarém, e depois dali temos compartilhado muitas coisas, mas acho que você vai representar muito bem os colegas, os gestores, e queria registrar aqui que hoje é nosso 8º Papo Gestor. Legal. Agradecer a todos os colegas que participaram até agora, Raquel representando Minas, Labanca representando o Espírito Santo, Ademilton, Pernambuco, Luiz, Rio de Janeiro, Matheus, São Paulo. A semana passada a gente teve a presença de Elise, que não faz parte do nosso grupo de amigos, nem no nosso grupo de Egito, mas veio muito acrescentar. Foi um papo bem interessante, ela que também trabalha com escola. E a gente está se organizando e aperfeiçoando o nosso Papo Gestor. Já estamos com a programação para as próximas semanas, para o mês de outubro. A semana que vem a gente vai conversar com o Wesley, que é um amigo também gestor do Mato Grosso. E para novembro e para outubro nós já temos a agenda com o Leonel, o queridíssimo Leonel, que também tem muito a acrescentar, e Raíssa, a nossa rainha do Egito. É isso. A nossa agenda já está fechada, a gente já conseguiu amarrar essa questão de agenda, né? Então você que está aí, daqui para o final da semana a gente vai estar soltando também os temas, as temáticas que serão trabalhadas em cada um Legal. desses encontros nossos. Arley, uma pergunta que a Alice sempre faz, Arley, eu falando Arley de novo, uma pergunta que a Alice sempre faz aqui é de onde você vem e como que você chegou na educação? Essa é uma pergunta de Alice, não é uma pergunta minha, ela que sempre faz essa pergunta. Desculpe até te antecipar, Alice, mas pra gente conhecer um pouquinho da história desse rapaz que vem do norte aí, e é uma história de gente de fibra, de forte, de gente batalhadora, que acredita no sonho, acredita na formação, acredita na capacitação profissional. Então acho que a gente merece escutar um pouquinho dessa fala dele aí nesse momento. Obrigado, Gel. Obrigado mais uma vez, Alice. Mais uma vez é uma enorme responsabilidade, né? Eu espero que eu esteja à altura de todos os meus colegas que representaram os seus estados e espero que eu esteja à altura de todos vocês. Sim. Bom, eu venho de uma vida muito simples, né? Eu sou de Belém, né? E vim para cá, para Breves, há 15 anos atrás, mas a minha história de vida, o meu contato com a educação começou com a minha mãe. Minha mãe é professora, né? E é administradora também. E nessa minha vivência de início de vida simples, eu comecei cedo a lidar com o empreendedorismo, nem sabia o que era aquela palavra, né? E eu comecei a empreender com isopor e sacos de chope, não por necessidade financeira,
que a minha mãe, graças a Deus, nunca deixou faltar nada em casa. Mas por questão de eu queria administrar, ter o meu dinheiro, né? E isso foi a minha primeira escola. E, paralelo a isso, eu sempre estudei. Eu entendi que por viver num bairro periférico, por viver em Belém, num bairro chamado Guamá, que ainda hoje é um bairro muito violento, eu tinha aquela opção, ou entrava para o mundo das drogas de forma bem fácil, ou eu trilhava outro caminho, né? E eu tive assim, muitos desafios na minha vida, familiar também, minha relação não foi tão saudável no início da minha vida de adolescência com meu pai, mas já está superado, graças a Deus, não existia um trauma, nem uma falta de perdão para com ele, mas aí foi muito difícil para mim e eu entendi que eu precisava estudar. E foquei a minha vida toda nos estudos, trabalhando, vendendo picolé, entendendo, né, o valor do sacrifício conquistado diariamente no sol, lidando com pessoas que hoje muitas das coisas que eu vivo no meu cotidiano é daquilo, da negociação, de entender aquele cara que estava me olhando, querendo comprar aquele tipo de picolé, já aprendendo a agradar e lidar com clientes. E aí eu consegui vir aqui para Breves, né? Consegui estudar. Minha formação de base é administração, sou formado pela Universidade Federal do Pará, tive uma felicidade de fazer uma pós, ainda quando a pós-graduação tinha um tempo mínimo de 2 anos, né? Era exigido da gente, eu fiz pela Fundação Getúlio Vargas, né? E tive meu mestrado agora pela Universidade Federal do Pará em gestão pública, que também é uma das áreas que eu atuo. Como servidor, né, eu passei no concurso público em 2005 e fui lotado aqui em Breves e aqui estou, né, constituí minha família e constituir aquilo na qual nós acreditamos ser uma empresa muito séria, muito dedicada à educação, aquilo que já falou. A Ilha do Marajó é composta de 15 municípios, que é o arquipélago do Marajó, né? E a gente está para cá, para esse lado daqui, né, que é o que nós chamamos de Marajó das Florestas, e é um pedaço do Brasil como um todo, mas de forma bem sensível, nós somos esquecidos, né? A gente tem poucas políticas públicas que levem à efetividade na educação, na saúde para a população. Então, e a gente está tentando, nesses 8 anos, colocar e disponibilizar a educação como um processo de transformação de vidas, que foi aquilo que eu vivi, foi aquilo que eu conquistei, consegui sair de vendedor de picolé a ser um gestor. Eu consigo hoje ter uma casa um pouquinho confortável, consigo dar um conforto para meus filhos, tudo via educação, assim. Então, um pouquinho, eu não sei se eu cheguei lá. Não, essa questão da sua apresentação, eu gosto muito realmente de saber disso, e interessante que, além de ter escutado, e Rubens tinha me chamado a atenção, pede ele para contar a história do picolé, porque foi assim que a gente se conheceu na apresentação, né, lá em Santarém. E depois eu também tive a felicidade, já no momento de descontração, que foi a gente indo de barco para Alter do Chão, a gente tomando uma cerveja, nós conversamos muito. Eu sobre a minha chegada na educação, você sobre a sua chegada, e falamos como a gente tinha uma semelhança entre a nossa história, porque você pensou na educação da sua filha em determinado momento, né? Para uma escola particular, para uma escola diferente, com a qualidade diferente do que tinha na sua cidade, e assim você construiu sua história, talvez de forma instintiva. Você vendia aquele picolé, não por necessidade, mas por pensar em como administrar alguma coisa. Você juntou as duas coisas, a administração e a educação. Aí virou um empresário maravilhoso. Só um parêntese. Eu queria também falar falar para registrar que você tem um sócio, o Wendel, que também é muito amigo da gente, que é mais calado, mais retraído, mas faz um papel muito importante na sua empresa, né? Na empresa de vocês. Sim, é muito, muito legal, Alice, você fazer esse adendo. E hoje, né, a gente tem a felicidade de ter uma relação de família, né? Eu sou compadre, eu sou o padrinho da filha dele, e a gente tem uma relação que foi construída ao longo desses 8 anos. Você falou, né? Ele é caladinho, mas é um menino esperto, rápido demais, que soma muito. Observando, né? Que, assim, hoje eu seria um demagogo, né, de pensar que onde eu cheguei de forma sozinha, nunca. Eu não tenho essa ilusão, eu não tenho essa prepotência. Nós temos uma sociedade, a gente depende dos nossos colaboradores. A gente hoje emprega bastante gente aqui,
e pensar que eu cheguei onde nós, eu sempre falo isso, onde nós chegamos sozinhos, eu seria um tolo de dizer. O Wendel tem um papel fundamental, assim como a minha esposa, a Trícia, assim como a esposa dele, a Maíla, e nossos colaboradores também. Sem eles, a gente não conseguiria chegar em lugar nenhum. Na verdade, está todo mundo junto envolvido dentro do processo, né? Todo mundo abraçou a ideia e aí, como a Arley trouxe para a gente, a ideia que foi conquistada, foi trabalhada e, em resumo, eu acho que, se me permite, é parte emocionante também, né? Que bom, obrigado. Arranca algumas emoções e faz a gente pensar como cada um começou, como cada um tiver algumas dificuldades. E aí eu lembro sempre de um ditado que diz o seguinte: todo mundo vê os tombos que eu levo, mas ninguém vê as cachaças que eu tomo, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Todo mundo, né, vê o resultado final, mas ninguém vê o processo. Como que você faz para chegar lá? Então, saber disso é bacana também, Arley. Muito legal. E quando a gente conversou, né, para a gente firmar o tema, que nós iríamos bater esse papo hoje para compartilhar com nossos colegas e com outras pessoas também que estão assistindo nossas lives e nossos bate-papos, quando ele sugeriu o tema, eu tinha pensado nisso porque, apesar de ter conhecido, lógico, superficialmente, né, o Pará, é uma coisa que me chama muita atenção, como eles fazem a gestão desses 12 polos, que hoje eles têm, né? Como essa logística dessa gestão, porque fora isso eles têm o curso técnico, que também funciona em breves, é só em breves? O curso técnico? Só em breves, por enquanto. Por enquanto. Também tem a escola, a gente não falou sobre isso, mas eu acho que em determinado momento também vocês firmaram uma parceria com a Pearson, né, curso de inglês, que também deve estar caminhando para acontecer. E aí depois eu queria que você falasse um pouco sobre essa logística, porque é uma coisa que eu tenho uma curiosidade grande também. Sem contar, Alice, que o que pra gente aqui é estrada, lá o nome é rio, né? Isso. Então, assim, o deslocamento, ele é bem extenso. Então, você que sai aí, às vezes, de Jacobina, vai para Capim Grosso, vai para Miguel Calmon, vai para Dias Dávila, você vai, assim, 4 horas de estrada, você vai para Miguel Calmon em 30 minutos, né? Nosso colega passa, eu acho que 12 horas, né, Arley, às vezes, para chegar de barco em um polo. É isso mesmo, Diego. Assim, existe até uma música regional, né, que fala que esse rio é minha rua, Minitua Mururé, que é justamente isso. Retrata que as nossas estradas são os rios. E esse processo, Alice, de logística é um desafio diário, né? A gente hoje consegue ter uma estrutura de organização da nossa logística, porque a gente já mapeou que barco, dia da semana, passa por Istiminá, que a gente tem polos no Baixo Amazonas, que são 3, o Istiminá, Óbidos e Juruti, e bem como aqui no Marajó, que são os 9 que restam. Né? Pra você ter ideia, a gente tem um polo aqui no arquipélago do Marajó, que é lá em Anajás, que a distância é a mesma de Belém. Então, se hoje eu estou aqui em Breves, quero ir para Anajás, são 12 horas de barco, assim como são 12 horas de Breves para Belém. E, em razão dessa logística, nós tivemos que fazer um investimento alto numa locomoção mais cômoda para os meus colaboradores, né? E para mim, porque o Wendel cuida da retaguarda aqui na matriz e eu viajo com os meus colaboradores, eu quero aqui lembrar que a Lena Paula, Ellen, João Paulo, que são meus gerentes, e toda a minha equipe do comercial, inclusive, quinta-feira a gente está indo para o nosso polo em Portel. Então, a gente adquiriu 2 lanchas, uma para levar o material mais pesado, né? E uma lancha pensou-se de passeio, mas também a gente usa para uma locomoção mais rápida. Então, a gente fazendo esse entendimento de eu quero levar o material para Anajás, então eu preciso ir para Anajás. Em vez de gastar 12 horas no barco de linha, que só vai 1 ou 2 vezes na semana para me voltar para casa, eu vou na lancha, que chega em 4 horas, executo o que eu preciso fazer, né? A gente tem um colaborador disponível para cuidar das lanchas hoje, né? E volto sem depender da locomoção formal, vamos assim dizer. Então, o processo de logística também é desafio, porque é uma distância muito grande para percorrer os rios, que também precisa ter todo o cuidado, né, a nível de segurança, de navegabilidade, né, para que esse modal seja bem usufruído por nós.
Mas a logística de livro, Alice, é muito grande, a logística de distribuição é muito grande, porque logo no início os livros chegavam para a matriz, e a gente que tinha que ter todo esse trabalho de distribuir para os 11 polos. Foi os diplomas para chegarem no prazo correto, né? É um desafio. Aproveitando e falando sobre essa logística também, né? Você pensa nisso como gestor, como empresário, vocês pensam nisso, mas aquelas pessoas que moram nessa cidade, os alunos de vocês, certamente, se não existisse a Unopar ou gestores tão corajosos, talvez também não tivesse acesso àquele curso, aquela qualificação de um professor que está dando aula para ele, né? Tudo isso, a educação não chegaria, eu penso, né, que não chegaria para eles de forma tão, entre aspas, simples. Não, Alice, é muito legal de você colocar isso, porque nós iniciamos 5 de julho de 2012, e a gente já formou muita gente aqui no Marajó, de vários municípios aqui. Hoje teve um concurso há 1 ano e meio atrás, no município de Portel, que é onde nós vamos, e que eu tenho um polo hoje. Grande parte dos aprovados são alunos da Unopar. Então, a gente conseguiu mostrar, né, o quanto que o investimento na educação é certo e é fatídico de sucesso, né? Nunca ouvi ninguém falar, eu me arrependi de ter investido em educação, e assim, a gente já conseguiu ter pessoas que... Nossa primeira turma de análise e desenvolvimento de sistemas, a gente tem um aluno que, inclusive, hoje é um nosso amigo, o Abner, passou no Instituto Federal para uma vaga que estava concorrendo com gente de São Paulo, de Belém, de Fortaleza, e ele foi aprovado como analista de sistema do Instituto Federal do Pará. Então, mostra que a educação, quando ela é levada a sério, ela transforma vidas, e é certo. Nessa questão que você falou aí do Marajó, eu sou suspeito de falar, conheci a Ilha do Marajó, um pedaço da ilha, né, lá em Soure, Nova Soure, rodei ali um pouquinho, e uma coisa que me chama a atenção bastante, e aí não sei como que vocês convivem com isso, nessa questão de relacionamento, é porque boa parte dos locais onde você tem polo, e aí a gente trazendo um pouco da tradição indígena também nesse sentido, você também tem conseguido atender esse público indígena, e o meu maior questionamento nesse sentido é quanto à língua também, porque acredito que alguns indígenas que você recebe ainda tem a língua matriz indígena, né, nesse processo de formação. E só registrar aqui a presença da senhora Trícia Massoud, né, que está aqui já assistindo a gente também. Você cobrou que ela assistisse, né? A patroa você cobrou para ela assistir, mas a gente também tem um abraço aqui de Dames que diz o seguinte: admiro muito sua garra e suas histórias, Arley, sem contar que sua energia é contagiante, seu trabalho é fantástico. Esse é um recado aí de Dames. E eu quero pedir desculpa a quem está assistindo a gente. Talvez na semana que vem a gente vai tentar fazer a transmissão pelo YouTube, mas muita gente está sinalizando que o vídeo está travando, mas o áudio está bacana, o áudio está legal. Apesar da gente estar com a transmissão, eu já acompanhei aqui direto no Facebook, a nossa transmissão está boa, não está cortando nada. Nós não temos nenhum quadro perdido de vídeo, mas acredito que o Facebook está tendo algum problema. Já é a segunda vez que a gente tem problema com isso na questão do vídeo. Mas o áudio tá bacana, e depois a gente vai estar com a gravação também disponível para que todo mundo e aí consiga acompanhar. O pessoal, alguns colegas, Gel, que depois entram em contato, assim, Alice, eu quero passar aquela live para minha equipe. Inclusive falei com o Idame sobre isso, sobre a live de Luiz, que foi muito boa, sobre comercial. Então, assim, a gente aproveita para dizer que essa live vai estar no YouTube, né? Exato. Não sei se hoje já ou a partir de amanhã, e todas as outras que nós fizemos até. Isso. Ana Amélia entrou aqui agora e disse que o legal de conhecer a história de cada um é que continua a nos encorajar, continua nos encorajando, né? Então, é isso. Então tá aí o recado de Dames, o primeiro, registrar a presença da patroa, e a pergunta sobre como que lidar com essa cultura indígena também, que é um pouco diferente. Nós não conhecemos, pouco é explorado da cultura indígena em nosso país. Eu acho isso uma falha, talvez, pedagógica do nosso país, talvez da cultura do nosso país. A gente não tem esse respeito às nossas raízes, e a gente fala muito da cultura rio-grandense, da cultura da Bahia, da cultura do sulista, mas a gente fala muito pouco da cultura do norte. Isso mesmo. Gel, muito legal a tua pergunta. É importante salientar que existe hoje 2 Marajós. O Marajó, né, das praias
que é do Salgado, que dizem, e nós estamos geograficamente em outro lado do Marajó, que cientificamente, né, para alguns estudiosos da Amazônia, é denominado de Marajó das Florestas. Só que, surpreendentemente, para o nosso lado, né, já é um lado bem mais desenvolvido, o Breves tem mais de 150 anos, né, a gente não tem essa comunidade tão, como é que eu posso dizer assim, tão evidentes de quilombolas, de índios. Para minha surpresa, nós temos com muito mais frequência essa realidade nos povos do Baixo Amazonas, que já está próximo ali da Amazônia, né? Que é Óbidos, Juruti, Oriximiná. E nós tivemos, há um mês atrás, um aluno nosso, que é indígena, que já está indo para a segunda formação e fez um vídeo em agradecimento. Aí sim, foi muito legal de conseguir entender que os nossos povos do Baixo Amazonas têm essa realidade muito mais presente, muito mais real do que nós aqui no Marajó, e saber que nós estamos dando a possibilidade de pessoas ingressarem numa outra cultura, né, por mais que eles não esqueçam das suas, como você colocou, Gel, a gente acaba desvalorizando o que é nosso, né, e colocando até a cultura americana com muito mais valor do que a nossa cultura indígena, do que a nossa cultura caboclo aqui do Marajó, né, o nosso carimbó, o nosso lundu, coisas que são nossas, a gente está esquecendo. E ver hoje que um índio, né, de uma aldeia realmente se formou na Unopar, fez um discurso e agradecendo, e por esse agradecimento está retornando e disse que o Polo de Oriximiná foi o que lhe deu todo o apoio. Assim, fiquei muito feliz em saber que nós chegamos ainda a um povo que culturalmente é esquecido e é um povo que é desvalorizado também pelas nossas políticas públicas, infelizmente. Quando vocês fizeram a implantação do curso técnico, aí, eu não sei há quanto tempo vocês têm, se há 1 ano, 2 anos, não sei, vocês escolheram cursos que eram voltados para a região, voltados, não sei, para a agricultura ou algo parecido, ou vocês pensaram muito mais assim, na possibilidade de que aquele aluno ele pode ter um grande interesse em sair do Pará e vamos pensar em cursos que poderiam se encaixar muito mais, sei lá, com a realidade de São Paulo ou do Rio. Por que eu estou perguntando isso? Por uma questão cultural também, de influências, né? Às vezes a gente tem um olhar muito mais para uma saída, para um outro mercado de trabalho do que para a nossa própria realidade. A gente não valoriza tanto, mas não sei se foi o caso de vocês. Então, Alice, o que aconteceu foi o seguinte, a gente precisava e precisa, né, como enorme desafio hoje, gerir esses 12 polos, né, e a gente precisava gerar valor, a gente precisava fazer com que houvesse uma sinergia de empresas voltadas na área de educação, que é a nossa realidade, que é o nosso métier, né, que é o nosso segmento de mercado, e que fizesse sentido, que fizesse com que aquele aluno que procurou um curso técnico para que ele tivesse uma inserção mais rápida no mercado de trabalho, ao longo da sua formação e após o ingresso no mercado de trabalho, houvesse a possibilidade de já engatar um curso de nível superior. Então, nós optamos pelo curso técnico nas áreas da saúde. Hoje a gente tem uma procura muito grande nos cursos técnicos de enfermagem, que a gente já está mapeando para que eles já entrem para o nosso curso de enfermagem, cursos de dia, que para cá é uma carência muito grande, e a gente acredita que essa turma técnica de radiologia vai ter uma impactabilidade enorme, assim como análises clínicas. Então, os cursos que vingaram para cá é em razão e é em detrimento, realmente, da carência do mercado de trabalho. Surpreendentemente, a gente está muito feliz, porque os cursos técnicos aproveitam, embebem da nossa infraestrutura, que é diferenciada aqui no Norte, que é diferenciada no Marajó, que são nossos laboratórios, né, multidisciplinar, de enfermagem e do curso técnico do curso superior, o laboratório específico de enfermagem. Então, a gente conseguiu ter essa sinergia, né, e já estamos apostando em novos negócios, já com aquela ideia de não colocar todos os ovos no cesto,
A gente está diversificando a nossa área de atuação dentro da educação e brevemente a gente vai estar com uma outra área já também visando essa sinergia, né? Para poder gerar, fazer com que essa sinergia proporcione educação e proporcione, né, a vida do nosso grupo educacional. Nessa questão de gestão, Arley, eu tenho que. Toda hora que eu vou falar Arley, parece que é um xingamento. Né? Pode me Porque, chamar assim, de Arley. é porque eu tô Solta, acostumado a chamar solta. Arley e aí vai Arley, né? Mas então nessa questão de gestão em si, né? Principalmente quando você traz essa questão da oferta dos cursos de radiologia em algumas localidades e tal, você pensa na questão do, por exemplo, a gente dentro da companhia, para quem trabalha, tem o conhecimento de que a gente pode trabalhar com polos CAP, por exemplo, né? Como que está nesse sentido a sua visão dessa possível expansão, tendo em vista o deslocamento que é necessário por parte dos alunos, né? Também porque isso a gente não pode esquecer, que também eles terão que se deslocar caso seja necessário naquela outra localidade não tenha oferta. Vocês pensam nesse sentido? E um outro pensamento é a questão de possibilidade que está sendo discutido ainda, a gente não tem nada firmado quanto a isso, mas a possibilidade de laboratórios móveis, por exemplo. Como que seria essa gestão para você ir tendo em vista o deslocamento e toda essa situação? Ah, legal, Gel. Assim, para a gente é bem tranquilo, porque agora, como nós temos essa possibilidade aqui, existe um raio traçado, né, pela companhia, de 50 quilômetros para esses laboratórios. Por exemplo, nós temos em Portel, Curralínio, São Sebastião da Boa Vista, alunos estudando o curso de enfermagem de nível superior, a parte teórica, e quando é a prática, a gente consegue equacionar a carga horária daquela turma de enfermagem com uma vez na semana. Vamos dizer, aquela carga horária para os alunos de breves, eu teria que vir uma vez na semana e mais 2 vezes no laboratório. O que a gente consegue equacionar? A gente pega aquela carga horária que seria trabalhada e planeja essas aulas práticas dentro do sábado. Ou seja, o aluno desses 3 municípios que eu dei exemplo, assim como Óbidos, assim como Juruti, nós temos a mesma realidade. Os alunos se deslocam uma vez por semana para realizar aquela grade curricular, aquela programação de aulas sem a perda nenhuma do que foi pensado a nível da companhia. Eu teria 6 horas de aula no laboratório, em vez dele vir 2 vezes para breves e 2 vezes para o liminar, que é onde nós temos os laboratórios, eles vêm uma vez na semana, no sábado, e conseguem ainda retornar para as suas cidades. Então, eles fazem a aula durante o dia, né, no sábado. Se resume no sim, sábado. Justamente, mas com aquela carga horária obedecida, porque foi pensada para aquelas 2 que eles teriam no meio da semana. Sim. E esse mesmo pensamento, a gente está planejando para que nós façamos também no nosso curso técnico. Ou seja, levar o curso técnico de enfermagem para Portel, o curso técnico de enfermagem para Curralinho, e eles estudariam a parte teórica, e quando eles entrarem na matriz curricular que exige aula prática, eles teriam essa aula onde? No laboratório de breves, assim como Oriximiná, a exemplo. Então, para o aluno, é uma comunidade maior, e para a gente é muito satisfatório, porque esses alunos têm um laboratório diferenciado da sua formação, quer seja ela técnica, quer seja ela de nível superior. Eu não sei se está cortando para todo mundo, para mim está cortando um pouco. O áudio de Arley, né? Sim. Aqui também deu uma cortadinha. A gente tem uma contribuição aqui de Camila Caserta. Ela traz a respeito, a gente estava falando um pouquinho sobre a questão do ensino indígena, né? E ela trazendo justamente isso, que o ensino indígena, pela Lei 11.465 de 2008, é assegurado a obrigatoriedade da temática sobre a cultura e história afro-brasileira e indígena no currículo oficial da educação básica. A lei que garante, lei de grande importância para conhecermos os nossos povos. É mais ou menos aquela questão que a gente sabe. A gente tem a lei, mas a execução dela é um pouco diferente do que tá escrito.
Ainda nesse sentido também, quero registrar aqui a presença do pessoal de Oriximiná, que está aqui assistindo também, né? Eles estão aqui já dizendo que eles ofertam graduação e pós-graduação e estão adorando assistir a live. Rose Brito está assistindo a live também. Thalia Almeida assistindo a live. Então, muito obrigado a todo mundo que está assistindo. O áudio de Arley melhorou um pouquinho aí agora. Arley, né? Arley não, Arley. Até o final da live eu acerto. Já eu gostaria assim de salientar a importância. Melhorou o áudio? Uhum. Melhorou. Bacana. A importância nessa pegada de gestão de polos, né, de mais de um polo, é você investir na qualificação funcional. A gente tem hoje o entendimento que a gente precisa investir na ponta. Então, por mais que a gente planeje, por mais que a gente direcione, o colaborador que, por exemplo, está lá em Oriximiná, o colaborador que está lá em Corupá, que está em Porto de Mós, que está em Anajás, se ele não tomar para si essa responsabilidade da educação de forma efetiva, é um desafio também. É um desafio enorme. A gente investe bastante nos nossos funcionários, a gente investe na qualificação. Nós temos uma vez no ano o que nós denominamos, começou como Polos Day para a gente, né? E a gente já transformou numa semana, o ICNEM, uma semana que a gente traz todos os colaboradores de todos os polos para cá. Geralmente acontece no primeiro final de semana, na primeira sexta, no primeiro domingo a quinta de janeiro. É um momento que a gente tem para formação, eu trago todo mundo para cá, trago pessoas de fora, trago os especialistas, alguém que ajude o Sebrae, que é um grande apoiador nosso aqui, investe nessa qualificação, para que eles entendam o que é o mercado, qual é a exigência do mercado, o que precisa, nesse momento que ele esteja da minha empresa, dentro do grupo educacional, Grupo de Excelência Marajoara, que seja um trampolim para a vida profissional dele. Então, ele entender de alguns conceitos que nós vivemos, de medidas, de métricas, entendeu? De toda essa realidade que nos é necessária enquanto gestor, passar para o colaborador da ponta é muito importante, porque a gente faz o esforço aqui, mas se ele não entender que esse esforço também precisa ser feito na ponta, dificulta bastante a efetividade das nossas ações. Até porque a gente até conversou semana passada sobre liderança, né? E acho que cabe muito a vocês essa questão da liderança, já que existe uma dificuldade de acesso. Certamente não é o que o Gel falou, que eu vou para Miguel Comor, pego meu carro, vou agora, tchau, né? Volto, eu sozinha, vou para os polos aqui próximo, a logística é outra. Então, assim, é muito importante a confiança que você tem na sua equipe, já que em vários momentos você pode não estar lá ou não conseguir estar lá e saber que você está sendo bem representado naquele lugar, que eles vão se comportar exatamente como se os gestores estivessem em determinadas situações, né? Isso também, Alice, é muito legal e eu sempre tento passar isso para todos os meus colaboradores, dizer para eles segurança de afirmar que eu sempre digo, esse ano que foi um ano atípico para todos nós, né, um ano de muito desafio para a gestão, né, dentro desse processo pandêmico, mas é de que ele não está sozinho, de que ele está lá representando uma instituição de nível superior, mas também representando uma instituição séria. Isso faz com que os meus colaboradores tenham uma segurança muito grande, porque eles não se sentem sozinhos. E Sim. Eu sempre digo diariamente que com a educação não se brinca. E essa segurança, o meu colaborador que está lá na ponta, ele sente. Né? Então, com qualquer desloca para lá, qualquer eventualidade, ele sabe que é uma empresa séria, ele sabe que é uma instituição séria de ensino de nível superior, e isso também tranquiliza ele na ponta. Então, realmente, a liderança, ela precisa ser vivida na prática, né? Porém, nunca esquecendo que o todo, né, a união, né, com aquele jargão, né, a união faz a força. A gente tem muito isso aqui na empresa, a gente vive muito isso, e colocando um testemunho,
a gente, há 2 anos atrás, fez uma loucura. Eu coloquei os meus colaboradores de breves para ir para Oriximiná. Nós passamos 3 dias na lancha, eu fui de avião, e eles foram depois de mim. Eu sempre faço questão de colocar para exemplificar o que é equipe. Sim. E eu vivi uma angústia muito grande, porque a lancha quebrou durante o transcurso 3 vezes. E a minha responsabilidade enquanto gestor estava à flor da pele, porque era minha equipe, né, era minha família que estava ali, mas quando eles conseguiram chegar ao destinar, a gente resolveu os problemas técnicos da lancha e eu voltei com eles, né, para poder sentir e para fazer com que eles percebessem que eles não estavam sozinhos. Estamos no mesmo barco, né? Tipo assim, justo, e nós voltamos juntos. Quando nós chegamos em Santarém, estava no auge daquele filme, né, Planeta dos Macacos, o confronto. E tem uma simbologia que a gente adota no meio da nossa realidade, do nosso grupo econômico, né, que era o macaco líder, né? Ele fazia assim, né? Macaco unidos, fortes. E aquele filme foi uma simbologia do que a gente viveu, essa experiência de lancha, e isso fortificou a gente. Toda vez que a gente está falando de união, a gente faz esse símbolo para mostrar que unidos nós somos mais fortes. Eu sempre falo isso para eles. E nessa questão também, Arley, o que eu observo é que nesse sentido de eles vivenciarem o deslocamento, vivenciarem as dificuldades que existem nos poréns, eles começam também a dar valor dentro do processo de gestão. Porque gerenciar os 12 polos da maneira que você gerencia, como você gerencia, existe um trabalho árduo, né? Alice falou aí, em 30 minutos eu estou em outro polo, mais 40 eu estou em outro, mais 1 hora eu estou em outro. Então, visita 4 polos num dia. E aí, o que é que eu ia dizer aqui agora é talvez o seu GN ele fique um pouco perturbado. Na hora que ele vai visitar seu grupo econômico, vai fazer uma visita e que ele quer conhecer todos os polos. Aí você fala, então vamos botar aqui um barco, uma latinha de cerveja, para a gente poder vencer os trechos e ir conhecendo polo a polo. Mas essa é uma realidade. E aí eu acredito que o seu processo de captação, nesse sentido, você talvez tenha aí uma centralização da gestão de captação, mas você também tem que ter esses pormenores nesse sentido de captação, né? É isso mesmo, Gel, muito legal, até um desabafo, muito legal o teu questionamento, porque é uma realidade atípica do Brasil. Não estou dizendo que não existam localidades com a mesma realidade minha. Mas, por exemplo, nosso processo de prestação de contas dentro da política pensada, né, para um Brasil, que é um Brasil enorme, não é lembrado. Por exemplo, aqui, qual o meio de locomoção? Barco. Eu não tenho um barco DOR, entendeu? Rádio. As rádios são, na maioria das vezes, sim a autorização legal, são rádios comunitárias. Então, eu não tenho nota fiscal para apresentar. Nota fiscal. Processo de prestação de contas. É um desafio enorme. E a gente fez. Utilizou rádio, utilizou bicicleta som. Eu tenho um município que é em Afuá. Afuá não pode, é proibido circular carro, entendeu? É proibido afixar outdoor em grande quantidade da cidade. Então, até o desabafo, eu não consigo colocar muito para os nossos reis, eu preciso ser, as minhas prestações de contas, olhadas de forma diferente. Assim como o pessoal do Amazonas, é uma outra realidade. Eles não tem, volta a falar, outdoor, eles não têm carro outdoor. A gente tem né, que se eles estivessem entendendo. Então, é muito difícil já o processo de captação, porque logística pensada pela companhia, hoje eu não consigo. É um desafio muito grande prestar contas, porque as rádios são irregulares e é complicado. Ninguém tem nota fiscal, só tem recibo, e é um desafio enorme, entendeu? E aí, mais uma vez, você chega, né, com uma ousadia e com uma empolgação e fala assim, tudo bem, você não quer fazer, eu faço. Né? Tipo assim. E a gente fez, a gente teve que fazer isso agora, né? A gente incentivou muito um empresário local a investir num telão de LED, mostrar para ele que você pode gerar um valor se você fizer isso aqui em breves, entendeu? Então a gente fomenta, a gente ainda proporciona um fomento
para esses novos empreendedores que estão espalhados nos municípios, pensando em nos ajudar lá na frente. Então você que é de Breves, que é de Oriximiná, que é, enfim, que trabalha com Arley, aí já tem uma dica importante, ele já está dizendo que ele precisa de um produto que não é Busdó, que se chama Barco Dó. Então você que é dessa região, o que é que vocês vão fazer? Na embarcação vocês vão providenciar, botar um painel para que ele possa fazer as publicidades da empresa, ou então vocês vão colocar um barco fixo com as boias dentro dos leitos dos rios, com uma estrutura de outdoor, e aí vocês também vão começar a ganhar dinheiro vendendo os espaços de anúncio para a Arley divulgar o Nopar, divulgar a Soluto e divulgar o Colégio Pitágoras, né? Então, assim, oportunidade de negócio já surgiu aí na região. Quem está nos ouvindo já tem a possibilidade. Alunos, né, Inclusive para os alunos. Eu estou vendo, ó, Romualdo, acho que é colaborador dele, né? A Thalia Almeida, colaboradora também. A galera do Polo de Oriximiná. De repente vocês vão ser agora prestadores de serviço para a Arley e não vão ser os colaboradores. Acredito que podem, inclusive, continuar sendo colaboradores, acredito, e serem prestadores de serviço. Isso é possível, então, tem uma oportunidade de negócio aí nas mãos enorme e que eu acho que todo o norte também precisa disso, não só o Arley. E de verdade, e aí quando eu falo isso, eu falo porque eu tive também a possibilidade de navegar, tive a possibilidade de sair de Belém até Soure, né? A gente fez aquele passeio lá por Santarém, já fiz outros passeios de barco, e os leitos dos rios, eles são muito grandes e eles são trafegáveis. E são de fato utilizados como rodovias, né? Como trânsito do público em geral. E são oportunidades que existem de negócio. Assim como a gente tem os postos de gasolina nos meios dos rios, então é uma oportunidade de negócio também. E a quantidade de pessoas que estão dentro das embarcações viajando e se deslocando diariamente é enorme. Né? A mesma coisa dos nossos ônibus aqui, mesma coisa dos nossos trânsitos locais. Isso, e Gel, vamos ver, tomara que alguém da companhia, né, assista essa gravação, essa live e sensibilize aí com a nossa prestação de contas aí no futuro. Desculpa. Gel, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Você, dentro de tudo isso que você faz, que você administra, você ainda é tutor ou você foi tutor em determinado momento? Alice, assim, eu amo dar aula. Assim, eu já consegui, eu acho que eu já formei umas 6 a 8 turmas de administração. No início, dos 4 primeiros anos, até o 5º ano, eu cheguei a ter, durante a semana, 4 ou 5 turmas. Eu tinha uma segunda, uma terça, uma quinta, uma sexta, uma no sábado, né? Porque eu sinto prazer, né? Não é um fardo para mim o meu curso, a minha formação, é um prazer. E nessas turmas iniciais eu consegui fazer. Mas hoje, como a gente está com 12 polos, eu até exijo, né? Hoje eu só tenho uma turma, que é a administração, né? Mas é uma coisa que eu amo fazer, eu não sinto um fardo. Por exemplo, ontem era o dia da minha turma, e eu já tinha trabalhado, comecei 7h30 da manhã, fui almoçar meio-dia, tive que retornar, que ontem era o dia de pagamento de fornecedor. Ontem eu completei 14 horas de trabalho. Assim, e para mim foi legal, porque não é um fardo. Eu amo dar aula, eu amo mostrar para o meu aluno, eu amo mostrar para as pessoas que me oportunizam, sem eu me ouvir, que a gente pode transformar a vida de educação, e se você ama o que você faz, não é um fardo, é um prazer. Mas realmente, Alice, hoje eu não consigo ter mais as 5 turmas de administração, porque senão o Ricardão pode pensar que a casa é dele, inclusive. Isso não. Mas me chama muita atenção, porque eu vejo algumas publicações suas, ele acompanha nas redes sociais, e assim, eu pelo menos não me lembro, eu acho, o gestor que eu estou lembrada agora, que dá aula, que é tutor, é você, eu não me lembro de outro colega, mas me chama atenção porque, e acho muito interessante você estar em sala de aula, além do contato com seus alunos, e de você estar compartilhando sua vivência e toda a sua bagagem na área da administração e na área educacional também, é o fato que você consegue observar a empresa por outro ângulo, né? Você consegue acompanhar a parte pedagógica sobre outro ângulo, o ângulo que quando o tutor chega para lhe falar alguma coisa, você já sabe. Você já sabe como é que funciona a prova digital, você já sabe que horas é a aula, essas coisas. Nesse momento,
eu não tenho nenhuma aptidão para dar aula, mas nesse momento acho bem interessante o gestor dar aula. Quem consegue, como o Gel deu uma aula aqui para os meus alunos de engenharia e arrasou. Tem que dar mais. Só marcar, eu já falei com eles, inclusive, eles têm meu número, sabe que quando precisarem é só entrar em contato. Tiver mais turma de engenharia de computação, é só bater o fio que eu bato papo com eles, falo sobre o CREA, sobre o Confer. Assim como o Arley, né, eu gosto muito de sala de aula, eu gosto muito desse ambiente, desse ambiente, e eu vejo como um ambiente de troca. Eu sempre digo o seguinte, todos os nossos tutores, eles têm uma oportunidade ímpar na mão, os nossos tutores. Qual é essa oportunidade? Eles têm a condição de estarem ministrando o conteúdo, porque de uma forma ou de outra os nossos tutores eles acabam dando uma orientação, orientando de uma melhor forma sobre alguma legislação, sobre uma lei, sobre, enfim, seja na pedagogia, sobre qual o melhor autor, se é Piaget, se é Vygotsky, quem é que aborda melhor aquele tema, né? Seja no serviço social discutindo a questão do usuário ou não e tal. Então, assim, as leis, as legislações, a acessibilidade. Então, tem N coisas que podem ser discutidas e que se os nossos tutores, eu acredito que vocês têm um corpo de tutores excelente também, eu não tenho que reclamar dos meus tutores aqui, mas eles mesmos sinalizam, Jefferson, isso para mim é tão bom, isso para mim é tão importante, eu tenho a oportunidade de me renovar, de me reciclar, não preciso pagar para fazer uma nova graduação, né? Eu fiz a graduação em pedagogia há 10 anos, ou seja, todo semestre eu estou sendo atualizada sobre a pedagogia, todo semestre eu estou vendo o que acontece na pedagogia, todo semestre eu estou me capacitando. Então, meus tutores, eles vêm muito dessa forma, e aí o que me chama bastante a atenção nesse sentido é que esses tutores, e assim como o Arley aí que estava na sala de aula, eu hoje sinto falta desse ambiente de troca. Eu sinto falta desse ambiente de troca justamente por essa oportunidade, né? E como ele muito bem colocou, de ser oportunizado por alguns de ser ouvido. E isso eu acho excelente, essa questão. E aí eu já fui tutor, né? Não sei se eu já contei isso para a Alice, eu acho que não. Mas eu já fui tutor de análise e desenvolvimento de sistema, fui tutor durante 2 anos da turma de análise e desenvolvimento de sistema, a primeira turma que a gente teve. Não formou mais turma, né? Infelizmente não se formou mais turma, mas tão logo forme turma dessas áreas de engenharia ou de análise, eu volto porque eu gosto muito do ambiente de sala de aula. E é muito legal, Gel, porque o que acontece hoje, né? Os novos estudiosos da área da educação dizem que é necessário a gente aprender, desaprender e reaprender. Então, a oportunidade que o nosso tutor tem de embeber diariamente do conhecimento é muito salutar para a sua mente. E assim, é prazeroso demais. Eu estive logo do retorno, porque o município autorizou o retorno das aulas aqui, e eu tive uma reunião com os nossos tutores, e um dos tutores, né, pediu, né, já está comigo esses 8 anos, ele falou, poxa, Lei, a gente sente a tua falta no cotidiano, no dia a dia. Nos 4 primeiros anos, nos 5 primeiros anos, eu era todo dia. Só que com o grupo econômico, né, com a gestão de 12 polos, com a gestão do Pitágoras, que quem me ajuda muito e toca com mais é a atriz, é a minha esposa, ela que toca o Pitágoras, mas a gente precisa estar olhando, e agora Soluto. Então, são 14 empresas para gerir. E eu falei assim, Maíldo, eu me sinto muito lisonjeado, mas eu não tenho mais aquele tempo, porque tem os filhos, né? Tem os filhos que exigem o esforço que a gente fez no início. Pai, a minha filha está com 8 anos, ela, pai, eu estou sentindo a tua falta, meus filhos gêmeos, entendeu? Então, a gente precisa também dar esse olhar. Hoje eu não tenho mais tempo, mas eu adoro sala de aula. Você falou de Trícia aí, Trícia estava aqui há um pouquinho batendo um papo com o Idames, né? Dizendo que estão com saudades, eu acho que também dos nossos encontros, né? E isso é importante. Todos nós. Ana Amélia traz aqui pra gente a seguinte, interessante os aprendizados, mas gostaria de saber de Arley, se nessa localidade você tem concorrente, e se tem, como você lida com eles? E muito obrigado por ter lido a pergunta e por estar assistindo e por estar presente aqui na live com a gente. Brigadão. Temos sim, né? Hoje essa realidade é uma realidade que nos incomoda a todos nós. Hoje em breve eu tenho 7 concorrentes e a gente tem a felicidade deles, como nós temos uma liderança, quando a gente faz live, a gente faz palestra, a concorrência vem nos assistir.
Eu acho muito saudável, eu, enquanto gestor, né? Eu não vejo que a concorrência ela é má. Eu, como gestor, entendo que a concorrência é boa para o nosso cliente, que é o nosso aluno, é boa para a gente, que é gestor, porque nós precisamos nos reinventar diariamente, encontrar novas formas diárias de gerar valor para o nosso aluno. Então, a concorrência é muito saudável, do meu ponto de vista enquanto gestor, porque me leva a um desafio diário de melhorar e de manter a liderança e manter o respeito. Eu acho muito importante, a concorrência não faz isso comigo, a concorrência utiliza de jogos horríveis, que não vale nem a pena falar, entendeu? Tirando, dando descrédito para a gente, e a gente não entra nessa vibe, né? A gente não fala mal de nenhuma concorrência, a gente mostra o nosso diferencial, a gente gera valor para o nosso aluno, entendeu? Hoje eu gerei até uma ideia para vocês, uma carteirinha chamada Clube de Benefícios. Aí eu procuro o padeiro, eu procuro o dono do salão de beleza, eu procuro o bar, né? E olha, eu tenho uma carteirinha, tu não quer se tornar um parceiro meu? Não vou intervir no teu negócio, né? E você me dá um desconto para o meu aluno. Quando ele vem comprar um pão, quando ele vem cortar o cabelo, e aí a gente gera valor para o nosso aluno e ele consegue entender um dos diferenciais da Unopar, que a concorrência não tem. Mas quando vocês chegaram aí em Breves, em especial, vocês foram a primeira EAD em Breves? Sim, aí também, isso aí a gente precisa salientar, obrigado, Alice. Tivemos a hegemonia do mercado durante os 5 anos. Né? Em meados do 5º ano é que começou a entrar uma concorrência, e depois veio chuva. Hoje nós temos várias concorrentes dentro dessa segmentação de mercado, que é o ensino à distância. Já eu vou só, não sei o tempo, né? Acho que meu relógio está adiantado de vocês, mas eu queria só que a Arley fizesse um registro da história da escola, né? Ele contou um pouco da Unopar, eu acho que é bem importante, assim, ele trazer um pouco para a gente essa coragem, mais uma vez, e todo o benefício, né? Que a ilha... Como é que chama mesmo? A ilha o quê? A ilha de Breves, né, município de Breves, no arquipélago do Marajó. Breves é uma ilha que pertence ao arquipélago do Marajó, né? Fala um pouco da escola pra gente. E que já adianto, é uma coisa de ousadia. Então vamos lá. Bom, realmente, a gente estava com a Unopar, né, no 4º ano, e a Croton disponibilizou para a gente o Pitágoras. E foi um desafio muito grande, porque hoje Breves tem mais de 160 anos. Nós somos a primeira escola privada no arquipélago do Marajó, em 15 municípios, e a gente entrou nesse desafio por causa dos nossos filhos. Queremos dar uma educação diferenciada. E aqui eu reforço, nenhum momento estou dizendo que a educação pública é ruim, eu advim dela. O meu mestrado foi feito numa universidade pública, tenho um respeito enorme, porém, para uma realidade de Marajó, uma realidade distante do que é praticado no sul, sudeste do país, a gente entendeu que a educação privada ofertada pelo Pitágoras seria saudável para os nossos filhos, seria saudável para a comunidade local. Né? E a gente entrou em uma coisa que eu sempre lembro, que num processo de visitas e de qualificação do Pitágoras, nós fomos no Mater Dei, que é uma escola referência em São Paulo. Sim. E eu entrei na sala, acho que as crianças tinham 4 ou 5 anos de idade, as crianças falando fluentemente o inglês. Né? E eu com meu The Books on the Table, né? What's your name? Né? Fiquei ali embasbacado. E queria muito que as crianças de Breves tivessem esse acesso, essa possibilidade. Aqui no município foi a única escola que não parou, foi a única escola no Marajó que não parou. A gente desafiou as nossas professoras e elas surgiram novas competências, aprimoraram novas habilidades. Não foi fácil, né, mas a gente consegue hoje ofertar o ensino à distância dentro também, em função da plataforma do Pitágoras.
acreditando que a gente pode, eu quero tanto, a minha função enquanto educador é essa, é estreitar essa distância dessa realidade vivida na educação privada, que possa, né, realmente ser vivida na educação pública também, com, com, com competências, com habilidades, com métricas, para que as nossas crianças também possam desenvolver. E é o que eu quero, fazer com que a minha filha, com que o filho de um amigo meu, ou com alguém da comunidade Bebes Pai, eu quero fazer a MIT, ela ter condições de concorrer à vaga de MIT. Pai, eu quero fazer a USP. Então, ela tem condições de concorrer. Esse é um sonho que eu quero para os meus, eu quero para a minha comunidade brevense, eu quero, quiçá, para o Marajó, porque eu acho que a educação, acredito muito que ela é transformadora de vidas. Vocês têm aí da educação infantil até o médio? Da educação, do maternal 2 ao 9º ano. Ao 9º ano. Sim, perfeito. Só para o pessoal ficar atento aí, na questão das transmissões, a gente vai mudar, né, nossa transmissão para a semana que vem. Só sinalizando mais uma vez, a gente vai fazer pelo YouTube para poder parar essa questão de estar congelando o tempo todo. Eu liberei a enquete aí, algumas pessoas disseram que a gente vai transmitir pelo Instagram, pelo Facebook, não. A gente vai transmitir lá pelo YouTube, tá? Então, só para que vocês saibam disso. Ele tá cheio de novidade. Só que semana que vem eu acho que não tem enquete. Arley, você também sinalizou essa questão de vocês fazerem live de capacitação, de formação, seja dos colaboradores, dos 12 municípios aí, né, dos 12 polos. E essa troca, ela, para você, eu acredito que por você fazer tanto, óbvio que ela é positiva, mas você vê dentro dessa troca um sinal de motivação, você vê que as equipes elas conseguem interagir. E aproveitando que a gente está falando da live, né, da sua forma de capacitação também de pessoal, já anuncia a sua live que vai ser essa semana, já traz aí para todo mundo o tema da live também, para que as pessoas saibam que vamos ter outra live essa semana contigo apresentando, né? Isso. Gel, é muito legal de falar, porque hoje eu tenho uma equipe muito competente nessa área, né? Eu, para alguns momentos, eu me faço até leite leigo para ver o quanto que é bonito a gente ter uma mão de obra dessa qualificada aqui, em Breves. É uma equipe maravilhosa. E aqui eu quero lembrar e salientar o Henrique, é o colaborador responsável por essa mudança cultural. A gente já tinha, o exercício de fazer reuniões, porque a gente tem toda segunda-feira, de 8 às 10, a gente tira para reunir com todos os polos, semanalmente. A gente já faz reuniões focadas dessa forma. Então, quando houve essa mudança, a gente não sofreu tanto na forma de reunião, mas foi um desafio enorme, porque essa competência em saber lidar, o que é o YouTube, como é que faz, qual a melhor rede social, como é que faz, não é todo mundo que domina, e hoje o Henrique é um expert nisso aqui na minha área, nos ensina muito diariamente, e hoje é muito mais fácil, mas não é um fácil de facilidade, é um fácil de saber que esse novo normal, né, que é a nomenclatura que se diz agora, né, esse desafio da pandemia nos levou a reinvenção. E já aproveitando que o Gel acabou de falar, que o nosso tempo está indo para o finalzinho, sexta-feira a gente vai fazer uma live em Portel, e essa live vai falar sobre justamente isso, né? Percepções e certezas. Como as pessoas enxergam alguns quadros que a gente vai disponibilizar e vai colocar algumas certezas, tentar dialogar aí com o pessoal. Bacana. Ainda quanto a essa questão que você fala da formação, e eu tenho mais uma pergunta antes da gente encerrar. Você falou um pouco de sua formação, né? Você falou que você tem graduação, pós-mestrado e tal. Você pensa em soluções de mestrado para a região aí do norte? Como é que vocês estão desenhando isso e quais são as expectativas? Uma vez que no próprio Brasil a oferta de mestrado e de doutorado ela já é muito restrita, né? E eu costumo dizer aqui na Bahia, eu falo com alguns colegas muito sobre isso, eu falo que aqui é um jogo de cartas marcadas. Você tem que conhecer o professor, infelizmente, muita politicagem acontece em nosso país, até nessa questão de mestrados e doutorados. E até isso, o CNPq, junto com os órgãos regulamentadores, que acabam cerceando muitas vezes
a oferta e a liberação de registro de mestrados do exterior e de doutorado do exterior, que é justamente para que continue ainda esse jogo de cartas marcadas em nosso país, e que eu sou totalmente contra. Assim como eu sou contra N outras coisas, mas a gente não vem nesse cenário. Mas é quanto à questão realmente da oferta para a região, de você conseguir gerenciar essa oferta. A gente sabe que existem algumas empresas que montam um núcleo e ofertam esse mestrado. Como que você está vendo isso, essa oportunidade também? Gel, primeiro eu quero dar uma experiência de viver realmente na academia, né? E fazer uma conotação do que é o mestrado para fora do Brasil. Mestrado é simplesmente a continuidade do seu processo científico. E hoje tem realmente essa cadeia de vaidade que envolve. Falo porque vivi dentro da academia, vivi dentro de uma instituição pública muito séria, que é a universidade, que é o núcleo, né, de Altos Estudos Amazônicos, que é o NAE, que é uma coisa que tem um olhar diferenciado para a Amazônia, para as preocupações. Então, eu tive a felicidade de ter pessoas que acreditam nesse processo de mudança. Mas, infelizmente, os órgãos maiores, eles têm ainda um olhar muito de vaidade, do título. E o título precisa ser entendido na real necessidade de se investir em educação. E o investimento em educação é um investimento em ciência. E é preciso com que essa vaidade que se encontra lá em cima seja descabida, seja despreendida, porque o título de doutor é um título daquela pessoa que procura, dentro da sua ciência, soluções para a melhoria do ser humano. Essa vaidade precisa ser desmascarada de uma vez por todas, porque a gente precisa ter acesso não só do título. Por várias vezes, as pessoas que me conhecem na intimidade, eu não uso o meu título, eu me apresento como colaborador, porque eu não acho tão saudável. Mas em alguns momentos da minha vida, eu precisei colocar o título na frente do profissional. Tá? Mas, assim, eu concordo muito com você, a gente precisa se desprender dessa vaidade tola e proporcionar a uma gama de pessoas com qualidades enormes de, via ciência, mudar vidas. Então, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado precisa ser incentivado. A gente precisa, lá em cima, quebrar esse entendimento rasteiro e oportunizar a mais pessoas terem o seu mestrado, terem o seu doutorado, né, e conseguirem, mediante a sua ciência, dar uma melhor condição de vida ao ser humano. Eu acho que, em relação ao mestrado e ao doutorado, né, já que nós já fizemos história na educação superior com a Unopar, né, eu acredito que vamos juntos, pelo grupo de gestores que nós somos, pela seriedade que a gente leva o nosso trabalho, eu acredito que nós vamos ser nós vamos participar dessa expansão do mestrado e do doutorado muito em breve. Oxalá. Tá. Mas eu acredito sim, porque... Em breve vamos comemorar isso. O próprio cenário de pandemia, ele está forçando que algumas coisas aconteçam. E aí eu trago sempre essa reflexão aqui. A gente tinha uma posição muito contrária dos conselhos profissionais, de enfermagem, de nutrição, de farmácia, de odontologia, de direito. Eram todos os conselhos contra o ensino à distância. Hoje, onde é que estão os conselhos? Ou eles são a favor, para que os alunos continuem formando, e ao final do curso eles se registrem no conselho e paguem as anuidades para o conselho continuar existindo, ou eles continuam brigando contra, mas a educação à distância vai acontecer. A própria pandemia forçou que isso fosse realidade. A própria pandemia está possibilitando teleconsulta para médico, teleconsulta para nutricionista. Então, por que não pode existir o teleensino dentro dessas áreas? Então, acho que a discussão ela é muito mais acirrada, e Raquel trouxe essa reflexão para a gente na live com ela. Ela disse, nós evoluímos em 1 ano, que era para a gente evoluir em 10. E a gente vai ter que passar por esse processo de evolução, e até os próprios órgãos públicos, eles vão ter que enxergar isso como oportunidade, como futuro e como continuidade dentro do processo. Não é chegar agora e parar e vai voltar tudo como era antes. Né? Acabou a pandemia, o ensino vai ser amarrado do mesmo jeito, não. A coisa vai continuar acelerada e as flexibilizações vão continuar acontecendo. É isso mesmo, Gel. A gente não tem como mudar, na realidade, a distância,
já tem mais de 25 anos no mundo, né? Aqui no Brasil 15. Então, isso é real, não tem como a gente mudar mais. É preciso que a gente, como é que se diz, lapide novas competências e novas habilidades. As crianças de hoje vivem mais tempo no celular do que no mundo real. Eu falo porque eu tenho 2 filhos adolescentes de 14 anos e é um exercício para que eles saiam daquele mundo, né? Então, o jovem de hoje está plugado e está conectado. E essa realidade de conexão precisa ser real dentro da educação, dentro do cotidiano do processo de ensino-aprendizagem em si. E aqui, eu quero só reforçar, nesse processo de pandemia, dentro da Escola Pitágoras, eu percebi uma herança que vai ficar da pandemia: a real necessidade e importância de um professor. Esse ator é... E quando a gente fala de educação à distância, em nenhum momento a gente está dizendo que não será necessária a figura do professor, porque o professor é indispensável em qualquer processo de ensino-aprendizagem. Porém, o que nós queremos, nesse momento, oportunizar é a informação de lapidações de competências e habilidades para que essa tecnologia ajude o crescimento de vidas e vidas transformadas via educação. A tecnologia está aí, a gente não vai poder mudar mais isso. Verdade. Isso é verdade. Eu acho que a gente encerra o nosso papo e aí eu vou até cobrar aqui, Alice, publicamente a todos os convidados anteriores, né? Eles ficaram de elaborar o card e ninguém trouxe o card pra gente até agora, então eu vou cobrar o card de todo mundo e já fica cobrado o card aí do Arley. Tá certo? Arley, eu peço que você deixe uma mensagem aí, se despeça, fale com todo mundo, né? O que é que você achou de participar com a gente? Deixe seu recado. Bom, fiquei muito feliz, obrigado Alice, obrigado Gel pela oportunidade, e quero dizer para você que está do outro lado, nunca deixe ninguém dizer que você não pode. Eu sou prova viva da transformação pela educação. Opte por ela. Ela é real e ela é possível. Eu lembro que um dia uma mulher falou: esse índio não vai ser ninguém. Eu fui esperando, né? E eu mostrei para mim, não precisei mostrar para ela, que hoje eu mudei a minha vida, mudei a vida daqueles que estão no meu entorno. Assim, acredite na possibilidade de transformação real de sua vida. Nunca permita que ninguém diga que você não pode, que você pode, e pode tudo. Muito bom. Minha amiga Alice. Eu quero agradecer a meus 2 amigos gestores, Gel, que a gente conversa sempre e está sempre juntos compartilhando alguma ideia, mas Arley, um abraço apertado. Quero agradecer, lá vem Gel com esse coração. Ai, meu Deus. Eu quero agradecer a você por compartilhar com a gente toda a história de vocês, aos colegas que estão sempre nos escutando, acrescentando, melhorando o nosso programa, né? Porque o grande intuito do Papo Gestor, que eu falo que o Papo Gestor surgiu no momento que a gente percebeu que não ia ter Egito, né? A gente ficou com saudade, aí começou a fazer o Papo Gestor para trazer vocês, bater um papo, ter outro colega do outro lado, e assim a gente se sente mais próximo. Então, um grande abraço para você, boa sorte aí com todos os projetos que vocês estão em andamento, os projetos que já existem, e a gente vai conversando nos bastidores. Obrigada, Gel, mais uma vez. Valeu, Alice. Arley, é um prazer, como eu disse anteriormente, te receber, a gente poder estreitar essa relação que existe aí no nosso país de dimensões continentais. Já ficaram dicas de negócio aí para diversas pessoas, né? Quem quiser fazer o barco dó, quem quiser fazer tudo, então tem N oportunidades que podem ser aproveitadas aí. Quero, Alice, só repassa a agenda para todo mundo aí, para a gente poder deixar clara a agenda também. Na próxima semana a gente vai estar com o Wesley, a gente vai definir o tema com ele essa semana. Wesley é de três corações, não é isso? Sei que é Mato Grosso. Então não é 3 corações, não. Leonel, que é do Rio Grande do Sul, Uruguaiana, Leonel e Karen, acho Isso, que sim. Isso, Uruguaiana. Eu decoro mais um estado, viu?
Depois a gente vai ter no dia 20 Raíssa, que é do Ceará. A rainha do Egito de Barbalha. Barbalha, Raíssa. Estamos com duas colegas para confirmar, que são justamente as 2 datas de outubro que estão em aberto, porque estamos dando segmento a cada semana conversar com um colega de um estado, né? A gente quer fechar todos os estados, o Distrito Federal, e depois a gente volta de novo para conversar com outros colegas dos estados. Nós vamos visitar todo o Brasil através de nossas lives aí no Papo Gestor, né? E aí, a partir das próximas, a gente vai estar mais presente. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. Acompanhe lá no Insta, acompanhe aqui no Face também, que vão estar disponíveis a agenda. Os cards, eu vou cobrar mais uma vez de cada um para a gente soltar esses cards essa semana, que estamos devendo os cards. Peço desculpa a todo mundo. Semana que vem vamos fazer a transmissão direto do YouTube. Então você que está aí vai receber o link direto. Muitas pessoas têm pedido, inclusive no WhatsApp. Joel, faz pelo YouTube que eu boto na televisão, eu assisto na televisão, é melhor para mim do que o Facebook e tal. Então a gente vai fazer essa transmissão também pelo YouTube, também para a gente evitar esse travamento. Tá certo? Tá, a todos aí, nosso muito obrigado. Arley, mais uma vez, nosso muito obrigado aí. Camila Caserta tá dizendo aqui que o Wesley não é de 3 Corações, não, é 3 Lagoas. Eu errei só o lugar, mas eu sabia que tinham 3, né? Romualdo tá deixando aqui um abraço, realmente muito aprendizado, obrigado a todos. Ana Amélia também agradecendo, e Dames, Camila Caseta, enfim, muito obrigado a todos vocês que estão aí com a gente. Uma excelente noite aí, meus queridos, e vamos assistir o jogo que eu tô ganhando, tá? Um abraço, até a próxima terça. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.